Opa, beleza? Hoje eu vim aqui indicar livros sobre mitologia nórdica, né? E falar um pouquinho sobre essa tão fantástica mitologia. E o primeiro livro que eu indico para vocês é o do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica. Esse aqui com o Mjolnir bem na capa. Esse livro é incrivelmente bom, porque a linguagem dele é acessível e fácil, diferente dos primeiros livros sobre mitologia nórdica, que vem com uma linguagem mais poética, né? Mais difícil, né? Esse livro não, esse livro vem com uma linguagem bem mais fácil, né? E vem com as principais histórias, né? Os principais personagens dessa história, né? Como Odin, Thor e Loki, né? Ah, por que você está falando dessas histórias, sendo que o canal é mais sobre mentalidade? Nesses livros, e principalmente nessa mitologia, eu encontro um deus, né? Um deus que, né, um personagem muito que pode nos ajudar, né, nessa mentalidade, que no caso seja Odin, né? Odin é um deus que é um deus de diversas coisas, mas principalmente da sabedoria. Odin, se não me engano, tem 3 histórias dele que ele se sacrifica, se entrega, faz uma grande entrega por sabedoria. Existe a história que ele entrega um dos seus olhos no poço de Mimir para conseguir um gole daquele poço que trará sabedoria para ele. Também tem a história onde ele se pendura na árvore da vida, Yggdrasil. Tudo isso para buscar a sabedoria das runas mágicas. E não só isso, ele não só se pendurou, não só se enforcou, mas também se perfurou com a lança, né, na sua barriga. E ficou lá 9 dias e 9 noites, até a magia das runas foi revelada para ele. Também tem a história né, do hidromel da poesia, onde Odin se torna o grande deus da poesia, da arte, né? Então Odin é um grande personagem, né? Um grande líder, né? Que pode trazer muito exemplo para a gente, né? E não só essas histórias, mas também tem histórias do Thor, né? As missões do Thor junto com Loki, né? Lembrando, o Loki, na mitologia nórdica, ele não é irmão adotivo de Thor. Ele seria mais irmão adotivo de Odin do que Thor. Então não entenda mal, porque isso foi repassado nos filmes da Marvel, né? Coisa que não é verdade, né? Histórias também, a história da Yggdrasil, né? Como Thor conseguiu o Mjolnir, né? E diversos deuses, né? Lembrando que esse livro aqui é uma ótima porta de entrada também para a fé nórdica, não só como estudo de mito, né, mas também como fé. Existe hoje uma fé chamada Asatru Vanatru, que é o que? O que seria isso? A fé nos deuses nórdicos, a fé nos deuses Aesir e Vanir. E nesse livro você também descobrirá o que é isso, o que é Aesir, o que é Vanir, né? Nesse livro você também descobrirá, né? Essa fé busca as tradições, né? Os costumes, a forma de fé desse povo, né? E traz para a nossa época. É muito legal, muito massa, eu acho incrível, sabe? Nesse livro também você encontrará histórias como Ragnarok. O Ragnarok é a participação de Loki, a participação dos seus filhos nessa história do Ragnarok. Diversas histórias. Como Odin, né, conseguiu a lança, conseguiu o hidromel da poesia, né, e se tornou o deus da poesia, né. Odin é deus de diversas coisas, da sabedoria, da morte, né, da guerra, né. A história do Ragnarok, os últimos dias de Loki, a pescaria, né, de Thor, né, a história as maçãs da imortalidade, né. Para vocês que não sabem, os deuses nórdicos não são imortais,
né? Igual, vamos dizer assim, os deuses gregos, né? Os deuses nórdicos necessitam da maçã, né? Da juventude, né? E Loki prega uma peça neles, né? Em uma das histórias. Não tem só esse livro. Tá? Este livro, os nórdicos, esse livro aqui, ele já foca mais nas histórias do povo nórdico, o povo do norte da Europa, né? Esse livro aqui foca mais nas histórias dos vikings, mas não só dos vikings, porque o povo nórdico não era apenas os vikings era o povo pirata, o povo que viajava, o povo que guerreava, mas também tinha muita gente, né, naquela região. E também traz novos deuses, né? Nesse livro aqui você conhecerá mais os principais, como Thor, Loki, Odin. Também tem histórias do Balder e tal, mas nesse livro aqui você encontrará histórias como o deus da música, Bragi, deus da música, né? E diversos outros deuses, digamos assim, desconhecidos, né, da maioria, né? Também tem as histórias dos monstros, né, os gigantes, né, os anões, os elfos, as fadas, né, até mesmo os livros de Tolkien, né, que eu também tenho aqui, beberam muito da fonte da mitologia nórdica, né? Nos livros de Tolkien tem a imagem até mesmo do Gandalf, que lembra muito Odin, né? Nos anões tem os elfos. De onde ele tirou essas histórias? Da mitologia nórdica. Então, nesse livro tem as histórias dos elfos, dos anões, né? Como os anões foram criados, né? Então, assim, tem diversas diferenças com ele. Então é isso. Esse é um livro muito bom também. Como segundo lugar. Então é isso. Esse como segundo lugar, muito bom. Esse mais para você que quer saber mais das histórias dos vikings, do povo nórdico, né, dos costumes nórdicos e não só da mitologia. Mas também esse livro também traz histórias como os monstros, deuses novos que não tem nesse, mas esse traz uma linguagem mais fácil e mais acessível. E as principais histórias estão nesse aqui. Também se encontra nesse, mas você escolhe. Os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Eu também tenho mais esses dois. Eu também tenho esses dois livros aqui, né? Esse aqui eu encontrei novas histórias de Odin, achei muito interessante. Esse aqui eu achei histórias, as mesmas histórias que eu encontrei nesse, Porém, esse aqui vem com uma linguagem um pouco mais antiga, né? E também talvez um pouco mais completo, ou uma narrativa diferente, não sei. Mas esse também é muito bom também. Então é isso. São os principais livros da mitologia nórdica que eu tenho, né? Esse do Neil Gaiman, né? Nórdicos, mitos e sagas. Sagas e mitos nórdicos, né? E esse aqui um pouco maior, né? Mas com as mesmas histórias. Todos vêm com algum tipo de arte, né? Todos. Ah, lembrei, esse aqui também, ele traz algumas histórias de alguns heróis, né, do mundo nórdico, né? Não só heróis místicos, né, mas heróis que realmente, vamos dizer assim, existiram na história, né, como Eric o Vermelho, né, e diversos outros. Esse aqui não, esse aqui é as principais histórias, como Odin perdeu seu olho, entendeu? O casamento de Thor, o Ragnarok, tudo isso aqui, nesse aqui, entendeu? Esse aqui, igual eu falei,
História dos vikings, costume vikings, né? Costume do povo nórdico, tudo aqui. E também as histórias dos gigantes e deuses novos, deuses desconhecidos, deuses que não são aqueles principais, né? E é isso, todos esses são muito bons, né? São livros muito interessantes, me ajudaram muito. E na questão mentalidade eu uso como exemplo, né? Odin, principalmente, como exemplo de busca de sabedoria, né? De sacrifício por sabedoria. Tudo para a gente se desvencilhar da ignorância, sair de perto da ignorância. E é isso. Obrigado.